Bem-vindo ao vídeo sobre espelhos esféricos. Uma superfície refletora não precisa ser plana para exibir uma reflexão especular. A superfície pode ser curva. Neste caso, quando incidir um feixe de raios paralelos, os correspondentes raios refletidos não são paralelos. Mas esta reflexão não ocorrerá ao longo de direções aleatórias. A reflexão é bem ordenada e os raios podem convergir ou divergir. Ao olhar do lado de fora de uma secção de uma casca esférica, a linha tracejada aqui indica uma casca esférica e aqui uma secção desta casca esférica aqui. Ao olhar aqui da parte externa, olhar de fora, vemos uma superfície convexa. A superfície convexa é a superfície externa aqui. Ao olhar uma secção de uma casca esférica do lado de dentro, esta parte interna, vemos uma superfície côncava, esta superfície interna. Uma secção de uma casca esférica de vidro prateada de maneira apropriada é um espelho esférico. Se a esfera for prateada na superfície côncava, superfície interna, então vemos um espelho na superfície convexa. Então, da parte externa aqui, vemos um espelho. Ou seja, um espelho esférico convexo. O centro da esfera, ou da casca esférica, da qual o espelho curvo é uma parte, é o centro de curvatura do espelho. Uma linha que passa pelo centro de curvatura e pelo ponto médio aqui do espelho é o seu eixo principal. Um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é refletido numa direção tal que o seu prolongamento passa pelo foco virtual do espelho. Veja na figura um espelho convexo. Raio de luz incide paralelamente ao eixo principal. Ele é refletido numa direção tal que o seu prolongamento passa pelo foco virtual do espelho, o foco que está atrás do espelho. E aqui tem outro caso, olha. Ele incide paralelamente e é refletido numa direção tal que o seu prolongamento passa pelo foco virtual do espelho. Um raio de luz que incide numa direção tal que o seu prolongamento passa pelo foco é refletido paralelamente ao eixo principal. Aqui está. O raio de luz incide numa direção tal que o seu prolongamento passa pelo foco virtual. Então, este raio é refletido paralelamente ao eixo principal. Incide numa direção tal que o seu prolongamento passa pelo foco virtual. É refletido paralelamente ao eixo principal. Se a superfície convexa for prateada, se a superfície externa for prateada, vemos um espelho na superfície côncava, na superfície interna. Ou seja, um espelho esférico côncavo. O centro da esfera, novamente, da qual o espelho curvo é uma parte, é o centro de curvatura do espelho. E, novamente, uma linha que passa pelo centro de curvatura e pelo ponto médio do espelho é o seu eixo principal. E um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal passa pelo foco do espelho após ser refletido. Raio de luz incide paralelamente ao eixo principal e é refletido passando pelo foco do espelho. Incide paralelamente, refletido passando pelo foco do espelho. E assim pode-se determinar o foco do espelho.
Um raio de luz que incide passando pelo foco é refletido paralelamente ao eixo principal. O raio de luz incide passando pelo foco é refletido paralelamente ao eixo principal. Incidindo, passando pelo foco, refletindo paralelamente. Na realidade, os raios de luz que se propagam um pouco distante, aqui um pouco afastado do eixo principal, ao serem refletidos, não passam exatamente pelo foco. Eles cruzam o eixo principal a uma distância considerável do foco. Esta é a chamada aberração esférica.